Vamos lá. Pessoal, informação básica, a primeira informação é o que vocês vão necessitar, não tem jeito de ser diferente. Para possibilitar a elaboração de cálculos, vocês necessariamente precisam ter em mãos algumas informações, que eu vou chamar aqui de banco de dados. Imprescindível. Se não tiverem, vão ficar frustrados e vão falar mal de mim. Fiz o curso lá, não aprendi nada, não consigo fazer o cálculo. Por isso que eu já inicio abordando esse tema. Ou seja, vocês vão precisar de um banco de dados. Por exemplo, o número dos descansos semanais remunerados. O número dos descansos, quero dizer, dos feriados e domingos. Vocês vão precisar ter essa tabela em mãos. Aqui em São Paulo, na sala dos advogados, nós conseguimos obter uma cópia. No livro que eu mencionei, o Tratado das Verbas Trabalhistas, vocês encontram também. E há outros livros que vocês também vão localizar. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: como vocês têm de forma mais simples, mais fácil, a localização dessa informação, desses descansos semanais, que são domingos e feriados. Vocês podem pegar um calendário permanente. Olha só, eu tenho aqui um calendário permanente de uma agenda. Uma agenda diário, né? Um diário. Essa aqui, inclusive, é a agenda escolar do meu filho. Traz um calendário permanente. Eu posso obter, portanto, de 1800 a 2050, todos os descansos semanais, todos os domingos, todos os feriados. Devo lembrar que, conforme o município, a quantidade e os dias de feriados são diferentes. E é por isso que não se permite fazer uma tabela comum, né? De modo que vocês vão ter que adaptar à realidade de cada município, já que temos feriados municipais e também estaduais, conforme o estado, a quantidade e o dia em que cai o feriado, eles serão diferentes. Mas vocês precisam ter isso. Por que eu preciso ter isso? Para cálculo da integração das horas extras, do adicional noturno, das comissões, enfim. O tema que abordar horas extras vai necessariamente constar, se habituais, como nós vamos estudar, constar do reflexo e, portanto, vocês precisam saber quais são os descansos semanais. Da mesma forma, todos precisam ter em mãos as tabelas de contribuição previdenciária. Todos precisam ter em mãos as tabelas de contribuição previdenciária. Por quê? Porque, na verdade, o regime adotado para cálculo das contribuições é o de competência, diferentemente do imposto de renda. É o regime de competência, ou seja, eu vou buscar naquele mês do ato infringente a elaboração da contribuição previdenciária. Se foi em 2000, eu preciso da tabela vigente no ano de 2000. De modo que vocês também devem ir em busca dessas tabelas de contribuição previdenciária. Mais do que isso, vocês precisam ter a relação dos tetos de contribuição, né? Nós vamos estudar isso aqui, mas já vou antecipar. A contribuição previdenciária encontra um teto, hoje próximo de 3.700, 3.689,66. Além disso, não se contribui à Previdência Social. Se eu receber 10 mil reais, não há contribuição, além desse valor. E mesmo, o que é bom frisar para vocês, se eu já contribuí pelo teto, aquela hora extra que eu tive na minha ação considerada procedente, ela não vai trazer nenhuma influência no cálculo da contribuição previdenciária. Eu já contribuí pelo teto, não há que se falar em contribuição previdenciária, portanto, exceto a da empresa, mas é uma outra história. De modo que vocês, especialmente aqueles que atuam por reclamantes, basicamente, né, aqueles que são da parte dos trabalhadores, vão necessitar dessas tabelas e da relação de tetos da contribuição previdenciária. Da mesma forma, vocês precisarão ter os valores fixados para salário família e seguro-desemprego. Eu tenho notado, muitas vezes o doutor
ele realiza o cálculo considerando o último salário para fins de seguro-desemprego. 5 parcelas do último salário, multiplica, põe lá. Está errado, não é isso. Está absolutamente errado, né? Ele faz jus ao seguro-desemprego na forma da lei vigente no tempo em que houve a despedida. Assim, eu devo retroagir para pegar o valor vigente naquele mês, o chamado mês do ato infringente, e fazer a atualização monetária. Como eu sei qual é o valor do seguro-desemprego? Ora, utilizando a tabela do mês do ato infringente. Vocês vão precisar disso também. Entre outras coisas, né? Que também necessitarão de um retrocesso não é bem a palavra, de um encontro histórico dos valores existentes, como é o caso do Vale Transporte. Outro exemplo também que eu poderia mencionar, tá bom? Quero dizer para vocês, dando continuidade a essa introdução, que os cálculos que nós vamos fazer são relativamente simples. Não há por que perder os cabelos para fazer cálculos. Uma bobagem, não precisa. Eu perdi, mas por outras circunstâncias, né? Talvez porque advogue muito para reclamada, talvez porque também advogo na área previdenciária. O fato é o seguinte, uma simples maquininha de calcular vai permitir que vocês façam os cálculos, né? Como essa daqui, ó, sempre mostra a minha companheira, né? Da década de 70, mas não contem para ninguém, tá bom? Da década de 70, sempre nas minhas mãos. Não há nenhuma dificuldade. Agora, evidentemente, quem domina a ferramenta Excel vai estar à frente. Vai ter muita facilidade para fazer muito mais do que ficar, né, linha por linha, usando a mesma fórmula para chegar àquele resultado. O Excel vai se encarregar de fazer isso de forma automática. Amanhã, com o professor Kleber, vocês vão, de alguma forma, ver como se utiliza essa formulação, qual é a formulação, como vocês podem montar uma planilha de Excel. Mas quero já antecipar que não é esse o objetivo do curso. O curso não é de aprendizado da ferramenta Excel. Quem domina, excelente. Quem não domina, vai ter uma ideia com o professor Kleber amanhã. Tá bom? Bom, eu também quero dizer para vocês, iniciando a nossa exposição, eu também quero dizer para vocês que em algum momento vocês vão precisar tomar uma decisão. Em algum momento, o cálculo a ser elaborado vai se mostrar complexo, vai se mostrar duvidoso, nebuloso, e aí vocês vão ter que tomar uma decisão. Né? Que decisão vocês vão tomar? Se eu advogo pelo reclamante, né, se preferirem pelo exequente, eu vou adotar a formulação, o critério que seja mais interessante para ele. Se eu atuo pela executada, eu vou adotar o critério que seja mais interessante para ela. Não é isso? Assim, quem parte e reparte não fica com a melhor parte, ou é bobo, não faz arte. Não é? É mais ou menos essa história. Vocês vão se deparar, em alguma circunstância, com uma questão polêmica e vão precisar se posicionar a respeito e vão se posicionar de acordo com o interesse do seu cliente. Não há nada de errado nessa conduta, nesse posicionamento, não há nada de ilícito, de algo que se possa dizer não ético. Não é? Até porque, pessoal, vamos partir da premissa do contido no artigo 879, parágrafo 1º da CLT. Vejam só, na liquidação não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Assim, quando eu liquidar a sentença, eu deverei ter todo esse histórico já preparado, já determinado, já definitivamente constituído, porque não posso modificar. Não posso modificar. Exceto, né? Exceto se houver algum erro de cálculo, que de ofício poderia, inclusive, também ser alterado. De todo modo, como eu acabei de colocar, em regra eu não posso. Parto desse princípio. Assim, se há algo a ser feito, deve ser feito na fase de conhecimento, para deixar para a fase de execução apenas a elaboração dos cálculos, né? De modo também que eu diria para vocês, quem atua pela empresa, já no primeiro momento, deve se manifestar nos autos. Há alguma impropriedade na elaboração de cálculos, na atribuição de valor à causa pelo reclamante?
já façam impugnação na defesa, né? Na contestação, já levantem essa questão. E se não compor a sentença, que embarguem, né? Que oponham os embargos declaratórios. Vocês sabem que são embargos declaratórios, né? Sabe, não preciso explicar, né? É isso aí. Embargos declaratórios é aquilo que se a gente opõe, leva multa. Se não opõe, preclui. Né? Ou seja, não temos embargos declaratórios. Tá? Porque hoje, levar multa por embargos declaratórios é até chique, né? Até traz assim um certo glamour ao advogado, pendura a sentença lá na parede, porque se não tiver isso, não é um advogado combatente. Né? Não que vocês vão buscar, evidentemente, protelar, não é isso. Mas tem que esclarecer, sem medo de, eventualmente, o juiz entender que aquele aspecto não era pertinente. Por quê? Vejam só, é muito comum encontrar isso nos dias de hoje, eu vou dizer para vocês, do que eu me refiro. Depois eu vou explicar melhor, mas é só uma parte introdutória. Vamos imaginar um salário de 220. Eu sei que o salário mínimo é maior do que isso, apenas para ser didático. Salário de R$220. Apenas para usar números redondos e fáceis de compreender. Vamos imaginar que, numa inicial, há reclamação trabalhista de 10 horas extras. Como eu calculo essa hora extra? Bom, eu divido o salário pela jornada. A jornada máxima legal é de 220 horas, não é isso? Divido o salário pela jornada. Encontro aqui um salário hora de R$1. A hora extra representa 50%. Ah, legal, 50%. Vou, portanto, multiplicar isso pela hora que eu já encontrei, depois vou explicar melhor, e pelo adicional, que é de 50%. Aqui eu uso um índice. Já encontro, no final, o valor dessa hora extra. Né? Já encontro, ao final, o valor dessa hora extra. Ou seja, esse trabalhador vai receber, a título de horas extras, R$1,50. Quantas horas são? São 10, né? No nosso exemplo, eu disse para vocês. 10. Ele vai receber ao final, quanto? Vai receber ao final R$15, certo? R$15. Encontra-se muito a seguinte proposição: uma média remuneratória para cálculo dos pedidos elaborados na inicial. Muitos advogados, não sei se muitos, eu não tenho estatística, mas eu quero alertar para isso. Pode ser que algum advogado use o seguinte critério: a média remuneratória para todos os fins é o salário mais o que ele recebia de horas extras mensalmente. Ou seja, 220 mais R$15, 235. E aí, não raro, a gente encontra o procedimento de adotar essa média para todos os fins no cálculo do reclamante. Vejam só o que ocorre. Aí ele passa a pedir horas extras. Faz novamente todo o procedimento anterior. 235 dividido por 220, que é a jornada, né? Vezes ou multiplicado por 50, que é o adicional de horas extras, né? Multiplicado pelo total de horas extras, que nesse caso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 16,02. Vejam só o que ocorre. De R$15, que é o valor a ser considerado, passou a ser 16,02. E todo o cálculo passou a ter por base 235, inclusive das próprias horas extras. O que acontece? Está calculando hora extra sobre hora extra. De modo que aquele que atua por empresa, aquele que vai fazer a contestação, já deve identificar se isso está ocorrendo. E se estiver ocorrendo, deve prontamente fazer a impugnação. Qual o erro? O erro é que estou calculando hora extra sobre hora extra. Eu deveria não pegar essa média remuneratória para fins de cálculo do pedido de horas extras,
Posso pegar para outros pedidos, 13º, etc. Mas não da própria hora extra. Por quê? Porque nesse valor já está embutida a hora extra. Estou calculando uma hora sobre a outra. Não é? A diferença aqui é pequena porque eu uso números também modestos. Mas certamente ela será grande se o número de horas extras solicitadas também for grande, se o salário for maior. E é necessário que vocês atentem para isso. Ficou claro? Ótimo. Ótimo. Então, se ficou claro, é ótimo. Vamos lá. Querem ver outra questão, também pertinente, que eu falo para vocês que vai chegar um momento que nós precisamos tomar uma decisão? Vamos lá. O indivíduo trabalhou no descanso semanal remunerado. Ele trabalhou no dia de domingo, que era o descanso dele. Qual é a jornada do domingo? A jornada de domingo é de 8 horas... ou a jornada de domingo é de 7 horas e 20. Se ele não trabalhava 8 horas por dia, mas trabalhava na chamada jornada espanhola, né, ou semana inglesa, ou seja, se ele trabalhava por 40 horas e não 44, jornada máxima por lei é de 44, mas se ele trabalhava 40 horas, quanto vale o descanso semanal remunerado? Vou além. Eu pago em dobro ou eu pago de forma tripla ou triplamente? Ora, até aqui nós vamos encontrar súmulas colidentes a respeito. Né? Nós vamos encontrar uma súmula do TST determinando um critério, é exatamente a súmula 146, e outra súmula, a do Supremo Tribunal, adotando outro critério, o 461. Se não adotando outro critério, de alguma forma, causando algum desconforto, alguma polêmica a esse respeito. De modo que precisamos definir. O que vocês vão definir? Vão fazer o cálculo, atribuir ao cálculo aquilo que for mais interessante. Não é? Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, nós advogamos, eles julgam. Nós vamos advogar em favor do nosso cliente. Vamos adotar o critério jurídico que lhe pareça mais favorável. Não há nenhum mal nisso. Não há nenhuma conduta antiética. Não há nada a reparar nesse procedimento. E o julgador vai fazer o seu mistério, que é justamente definir qual é o melhor caminho. Tá bom? Olha, isso só como introdução, hein? Vamos lá. O que mais eu quero dizer para vocês? Eu quero agora abordar a questão, pessoal, a questão da apuração do salário hora e do salário diário do trabalhador. Vamos abordar essa questão. Como eu defino o salário hora ou salário dia do trabalhador? Como eu defino? Eu defino nos termos do artigo 64 da CLT. Vou ler. O salário hora normal, no caso do empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho, a que se refere o artigo 58, por 30 vezes o número de horas dessa duração. Parágrafo único. Sendo o número de dias inferior a 30, adotar-se-á para o cálculo, em lugar desse número, o de dias de trabalho por mês. Ou seja, nos termos do artigo 64 da CLT, o critério a ser usado é o seguinte: se eu tiver mais de 30 dias, eu uso 30. Se eu tiver menos ou 30 dias, eu uso o número de dias do mês. Esse é o critério. Bom, critério de lei. É o critério de lei. Ponto final. O legislador entendeu que esse é o critério, esse é o melhor e que deve ser observado é isso. Critério de lei. Mas eu quero apresentar para vocês algo que vai trazer um certo questionamento. Qual seja? Vamos lá. Qual seja? Se eu entro em férias, então vamos tratar de férias. Se eu ingresso em férias, num dia, no mês de fevereiro,
Fevereiro tem quantos dias mesmo? 28, pode ser um pouquinho, pode ser mais até, né? Mas de qualquer forma, vamos admitir. Se eu entro em férias no mês de fevereiro, que tem 28 dias, vamos admitir, eu entro no dia 10 de fevereiro, dia 10. Dia 10. Até quando eu vou estar em férias? As férias são de 30 dias, né? Também de lei, são 30 dias. Conto um a um, não importa se tem 31, 28, 29, conto um a um. Se eu ingressei em férias no dia 10, eu vou permanecer em descanso por força das férias, até exatamente no dia 11 de março. Fevereiro tem 28 dias, março tem 31 dias. 31 dias. Assim, o comando, pessoal, o comando do artigo 64 não pode ser utilizado no caso de férias. Não pode ser utilizado, nesse caso, para elaboração de folha de pagamento. Por que não? Porque vai trazer distorção. Vocês querem ver? Qual é o valor da remuneração das férias? É o salário, né? É a própria remuneração, salários adicionais. Depois nós vamos falar melhor sobre isso. Mas é o que ele recebe, o que ele ajustou como seu salário. Ele não pode receber menos do que isso. Não é verdade? De modo que eu devo fazer o seguinte cálculo. Quantos dias ele ficou trabalhando? Ele ficou trabalhando no mês de fevereiro. Quantos dias? 9 dias. Então ele tem aqui de saldo. Quantos dias no mês de fevereiro ele gozou férias? São de férias. 19 dias de férias. Quantos dias ele ficou de férias no mês de março? 11 dias, não é? Até dia 11 de março. Quantos dias ele teve de saldo de salário? O mês tem 31 dias. Ele recebeu de saldo 20 dias. 20 dias de saldo de salário. Vamos imaginar salário de R$ 2.200, para facilitar o nosso cálculo. R$ 2.200. Como eu devo proceder nesse caso? Eu vou proceder da seguinte forma. 2.200 divido por 28, multiplico por 9 para achar o saldo do salário. Achei qual valor? 707. Todo mundo está acompanhando? E 14. E no caso de férias, vou fazer o mesmo critério. 2.200 divido por 28 e multiplico por 19 dias, que foram as férias gozadas nesse mês de fevereiro. Encontro 1.492,85. Somado 707,14 mais 1.492,85, eu vou apurar, vou chegar no valor do salário dele. 2.200. Fazendo um arredondamento, eu já vou falar sobre arredondamento agora. Um simples arredondamento. No mês de março, vou adotar o mesmo critério. Vou chegar ao valor de 2.200, que é o salário dele. Não é? Divido. Aqui, o mesmo critério, dividindo por número de dias. Divido por 31. Tem que dividir por 31. E multiplico pelo número de dias que ele ficou de férias. Divido por 31 e multiplico pelo número de dias trabalhados no mês de março. Vou encontrar 2.200. Perfeito o cálculo? Perfeito, porque em fevereiro ele recebeu o salário ajustado, em março ele recebeu o salário ajustado, independentemente do número de dias. Mas alguém vai lembrar. Mas, Adilson, você acabou de ler o artigo 64, que determina que eu não posso dividir por 31. Eu tenho que dividir por 30, se o mês tiver mais do que 30. Perfeito, mas nesse caso, eu não posso aplicar incólume o artigo 64. Senão, juridicamente, eu terei uma distorção. Né? Juridicamente, eu terei uma distorção. Que distorção eu vou ter? Vejam só, se eu divido aqui por 30, ao invés de 31, se eu divido por 30, se eu fizer a divisão por 30, o que vai acontecer?
Se eu divido por 30, nós vamos ver aqui. Está pensando, pensa. Bom, vamos lá, enquanto ele pensa. Se eu divido por 30, eu vou ter 2.200, e Eloy, tá pensando demais esse cara aqui. 2.200, eu vou passar para vocês enquanto ele pensa aí. 2.200 dividido por 30, multiplicado por 11, depois 2.200 dividido por 20, dividido por 31. Ai, desculpe. Vamos voltar lá. 2.200 dividido por 30, multiplicado por 11, depois 2.200 dividido por 30, multiplicado por 20, vocês vão encontrar o valor final de R$ 2.273,32. Vamos ver se vai agora. Vou encontrar o valor final de R$ 2.273,32. Se a divisão for por 30. Se ao invés de usar 31, eu usar 30, eu vou encontrar nesse mês aqui mais do que o salário dele. E aí eu afirmo para vocês, está errado. Porque sendo mensalista, ele deve receber o salário ajustado. Não posso, portanto, usar o comando do artigo 64. Devo, nessa hipótese, dividir, nessa hipótese, pessoal, devo dividir pelo número de dias do mês. Como as empresas fazem habitualmente? As empresas habitualmente usam esse critério para férias, pelo que eu tenho observado. Só que na rescisão contratual, as empresas sempre seria um exagero, mas vou dizer, eu tenho visto que as empresas adotam sempre a divisão por 30. Não importa se o mês tem 31, ou 29, ou 28. Na rescisão contratual. Contudo, na vigência do contrato para pagamento de férias, o cálculo deve ser esse, não se admite outro cálculo, tá bom? Não se admite outro cálculo. Alguma dúvida? Vamos lá. E na liquidação da sentença? Essa situação, na liquidação da sentença, não vai existir. Porque isso aqui é exclusivamente para a elaboração da folha de pagamento. Na liquidação da sentença, vocês devem adotar um critério. É o que eu disse para vocês, tomar uma decisão. Ou sempre usem a divisão por 30, ou usam o comando do artigo 64. Né? Jurisprudência, pessoal, isso é um detalhe tão difícil de se encontrar, que não tem causado manifestações jurisprudenciais significativas para a gente colocar aqui. O fato é que uma pequena diferença, vejam só, uma pequena diferença dá um resultado também grande. E é isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Bom, para vocês terem essa ideia. Posso continuar? Alguma dúvida? Não? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tá bom. Vamos lá. Mais uma questão preliminar. Também preliminar. Próxima questão. Qual é? Eu vou trabalhar necessariamente, vocês querendo ou não querendo, né? Querendo ou não querendo. Nossa, eu não mandei um abraço para o pessoal de Santos, né? Tenho certeza que tem um mundo de gente aí para assistir o nosso curso. O Santos sempre prestigia o nosso curso. Mas eu vou pensar se eu vou mandar um abraço para vocês, tá bom? De todo modo, o Colorado, o Inter foi campeão. Vamos lá. Frações. Próxima questão. Fração. Vocês querendo ou não querendo, vocês vão trabalhar com fração. Que fração? Fração de hora, fração de valor, né? Vamos trabalhar com fração, querendo ou não querendo. Vejam só. Qual é a jornada máxima mensal? 220 horas. Encontro exatamente isso disposto no artigo 7º da Constituição da República. Qual é o número de dias mensais que eu vou considerar nos termos do artigo 64? Já vimos a questão anterior, eu vou adotar agora o número 30. 30 dias. Se eu tenho uma jornada de 220 horas mensais, jogadas em 30 dias de trabalho, eu vou encontrar aqui uma jornada diária de quanto, pessoal? Alguém fez a conta aí? 7h33. 7h33.
Ou seja, 7 horas e 33 minutos. É isso? Façam na maquininha aí. Bateu? Todo mundo bateu? Brasil inteiro? 7h33. Bate, né? Isso mesmo. 7h33. Contudo, 33 é fração de hora. Não é hora. Assim, eu não encontrei aqui minutos. Eu encontrei uma fração de hora. 33. 33% de uma hora. 1/3 de uma hora. Quantos minutos tem a hora? 1 hora igual a 60 minutos. 1/3 de 60, quanto é? 20. Na verdade, eu tenho uma jornada. Tem que ser cuidadoso aqui. Na verdade, tem uma jornada de 7 horas. E 20 minutos. E não 33. A minha jornada diária, assim, é de 7 horas e 20 minutos. Porque o 33 encontrado lá no primeiro cálculo é fração de hora. Só por isso. Vocês devem sempre observar isso, pessoal. Sempre. Sempre devem observar isso. Né? Vocês querem tirar a prova? Vejam só. Querem tirar a prova? 220 dividido por 30, são 7. 7 o quê? 7 horas. Quantos dias? 30. 7 vezes 30, 210 horas. 220 é o que eu parti do início. 220 horas. Encontrei 210. Quantas restam? 10 horas. Não é isso? Quanto tem a hora? 60 minutos. Ou seja, restam 600 minutos. Quantos dias eu apurei essa jornada? 30 dias. 600 dividido por 30, igual 20. Trato, portanto, nos 20 minutos que eu encontrei anteriormente. O matemático bate os olhos, já falei, 1/3 são 20 minutos. Mas se quiser fazer a prova dos 9, é esse o critério. Né? Esse é o critério. A letra está meio tremida, pessoal, mas não tem nada a ver com futebol, tá bom? É a lousa aí que não é muito firme não, tá certo? Viu? Vamos deixar isso bem claro. Posso continuar? Alguma questão? Vamos lá. Tudo isso é preliminar, hein? Sabe como é? Sabem como é, né? Preliminar nas petições iniciais, preliminares nas relações não jurídicas, né? E preliminares também na elaboração de cálculo. Mais uma preliminar. Qual seja, quantas casas decimais eu utilizarei para fazer o cálculo? Essa é a próxima questão. Vamos ver. Eu vou falar sobre o arredondamento com vocês, né? Vamos ver. Se eu tenho um salário de R$1.000, e uma jornada de 220 horas, eu vou fazer a divisão do salário pela jornada para encontrar o quê? O salário hora. Né? Jornada mensal salário mensal dividido pela jornada mensal, encontro o salário hora. R$1.000 dividido por 220, quanto eu vou encontrar? Alguém pode me ajudar? Então vamos lá, vou fazer aqui para trazer toda a operação para vocês. Estão enxergando bem aí na tela? Tá? Ótimo. Então lá, 1.000 dividido por 220, igual quanto? 4,54. Ele quer acabar com o meu exemplo, deve ser santista. 54,54. A maquininha do nosso colega aqui já fez o arredondamento, dependendo do ajuste da máquina, não é? Mas se eu utilizar várias casas decimais, não limitar nas duas últimas, eu vou encontrar uma dízima periódica. Nossa, estou falando de dízima periódica. Se minha professora Shirley de matemática me visse falando isso, ela ia ficar tão orgulhosa. Ela ia dizer assim, por que, Adilson, naquele tempo você não falava essas coisas? É a necessidade, vamos dizer assim. 4,54 é o que eu encontrei. Quero saber quanto vale uma hora extra. Esse aqui, portanto, é o salário hora.
Vou multiplicar pelo salário mais a hora extra. Já vou falar sobre índice percentual. Vou encontrar o salário hora extra. 4,54, 54, 54, multiplicado por 1,5, encontro 6, 81, 81, 81. Aqui é o salário hora extra. Vamos imaginar que esse trabalhador prestou 10 horas extras. Vou multiplicar quanto ele ganha uma hora com o adicional de horas extras por 10, que é a quantidade que ele fez. Vou imaginar que tenha feito 10. Qual o meu resultado final? 68, 18, 68, 18, 18, dízima periódica também. Vou terminar aqui com 17. Bom, eu tenho a receber 68, 18, 18, 17. O padrão monetário comporta pagamento acima de 2 casas decimais depois da vírgula? Não. O que eu vou fazer? Expresso. Vou pagar 68,18. Tá claro? Vamos ver uma outra situação que aí o perito levantou. Não é isso. R$1.000 dividido por 220 igual. Aí eu vou fazer já o desprezo na primeira operação, igual 4,54. Desprezei as outras casas decimais, já na primeira operação. Multiplico por 1,5 igual 6,81. Multiplico por 10, que são as horas extras que eu fiz naquele mês. Qual o resultado? 68,10. Olha só, que interessante, pessoal. Coisas da matemática, né? De 18 foi para 10. O resultado final é menos favorável. Isso porque eu estou calculando um único mês, 10 horas extras, com um salário relativamente baixo. Imaginem num cálculo de 60 meses, né, usando o prazo prescricional, e valores salariais mais elevados. Bom, mas não termina por aí. Não, olha só. Aí vem outra pessoa e adota um outro critério, qual seja? R$1.000 dividido por 220, vou encontrar 4,54, não é isso? 54. Chamo a atenção agora de vocês todos. Os peritos costumam, pelo que eu tenho observado, adotar o seguinte critério. Quando ultrapassa a 5, eles arredondam para cima. Quando é inferior a 5, eles arredondam para baixo. Vamos imaginar que eu fizesse aqui um arredondamento, usando esse critério. Acima de 5, 4,54, acima de 5, portanto, vou arredondar para 4,55. Aí vou continuar o meu cálculo. Multiplico por 1,5, que é o valor da hora mais o adicional, encontro 6,82. Quantas horas ele fez no mês? 10. Multiplico por 10. Resultado final? 68,20. De 68,18, eu posso encontrar 68,10 ou posso encontrar 68,20, dependendo do critério que eu adoto. De modo que eu diria para vocês, fiquem atentos, né, aos cálculos periciais, porque o perito pode adotar um desses critérios que não seja o mais favorável. E é matéria para ser impugnada. Qual é o que eu particularmente penso que seja o mais correto? Nunca arredondar no meio da operação, sempre ao final da operação.
Por quê? Porque eu trato apenas de tornar fático aquele número. Eu não posso pagar 6,81, 81, 81. Ou seja, só no final da operação é que me vem, é que surge a necessidade de fazer o arredondamento, para que eu transforme isso em pecúnia. E aí, eu vou com os matemáticos. No último cálculo, acima de 5, permito o meu arredondamento. E abaixo de 5, eu não me permito o arredondamento. Eu posso apenas desprezar. Porque senão traria um prejuízo ao trabalhador. E vou partir do princípio indúbio pro mísero, que aliás é o princípio que os juízes adotam e nem poderia ser diferente. Na dúvida, né, fico com um critério mais favorável ao trabalhador. É a minha opinião. Não há certo ou errado nisso. É o que eu brinquei com vocês inicialmente. Vão ter que, em certo momento, tomar uma decisão. Decisão essa daqui, da minha parte. Está claro? Alguma questão? Os amigos que nos acompanham no sistema telepresencial, está claro? Ah, ouvi um sim, em coro. Mais do que vocês aqui, vocês estão muito tímidos. Né? Ótimo, então vamos lá. Vamos enfrentar mais uma questão preliminar? A próxima questão, fundamental. É por isso que eu deixei até para o final, embora alguém possa dizer, não, precisaria ter explicado isso antes. Mas ela é fundamental, quero destacar. Eu quero destacar o seguinte: por vezes eu vou usar um índice, por vezes eu vou usar um percentual. Uma percentagem, um percentual. Quando eu uso um e quando eu uso o outro? Bom, eu uso na medida em que o meu cálculo ficará mais ágil, com menos fórmulas, eliminando etapas, racionalizando o meu trabalho. De modo que, invariavelmente, a utilização do índice é mais interessante. Que eu acabei de mostrar para vocês, né? Vamos lá, pessoal, para não improvisar. Salário, R$ 2.200. Jornada, 220 horas. Eu posso fazer o seguinte, encontro aqui o salário hora, né? Salário mensal dividido pela jornada, encontro o salário hora. Qual é o adicional de horas extras? Aqui eu posso usar dois critérios. Primeiro deles, o salário hora que eu encontrei, eu ainda multiplico pelo adicional de horas extras, que é, por lei, 50%. E no final, eu somo o salário hora mais o adicional de horas extras, para encontrar o salário hora extra. Mas eu posso eliminar essa operação se utilizar, ao invés desse percentual, um índice. Qual índice? 1,5, que eu usei agora há pouco, né? 1 representa o inteiro, portanto o índice é o inteiro. Percentual é parte de um todo. 1,5. 1 é o inteiro. O que é o inteiro? É o salário hora. E 0,5 é a fração. Que fração? É o percentual. 50% é o adicional de horas extras. De modo que eu posso fazer o seguinte: salário hora multiplicado por 1,5. Eu já vou encontrar o salário hora extra, que é o resultado que eu pretendo apurar. Elimino essa etapa, elimino um anexo da minha planilha de cálculos. Olha, eu evidentemente não transito por todas as varas do trabalho, mas eu tive a oportunidade, até por chefiar o jurídico trabalhista de uma empresa que tinha praticamente em todos os estados do Brasil, acredito até em todos os estados do Brasil, né? Tive a oportunidade de advogar muito fora do estado de São Paulo. Eu nunca encontrei nada diferente do que eu estou colocando para vocês. Ninguém faz duas operações. É até inocente. Já usa o índice, né? Já tem aqui direto. Ficou claro? Tá bom.
Então vou explicar algo para vocês, para amanhã o professor Kleber não ter que fazer essa explicação, porque ele já vai direto para o cálculo, né? Vocês vão acompanhar o cálculo que ele fez para melhor compreender. Bom, uma coisa é usar o 1.5 que eu falei, que é a hora extra. E se a hora extra for de 80%, qual que eu vou usar? 1.8, não é isso? Se a hora extra for de 100%, o que eu uso? 2.0. Se a hora extra for de 120%, 2.2. Já uso isso aqui. Não há nenhum problema, porque eu elimino uma operação. E com o fundo de garantia, como eu faço? Não, antes do fundo de garantia, eu vou falar do adicional noturno. E do adicional noturno, como eu faço? Eu posso usar também um índice? Eu também posso, porém com um cuidado. A hora extra significa o quê, pessoal? Significa que eu trabalhei uma hora além da minha jornada, acima da minha jornada. Eu elasteci a minha jornada. Portanto, essa hora não está compreendida no salário. Correto? De modo que eu tenho direito à hora trabalhada mais o adicional. Não é isso? O adicional. E no caso do adicional noturno? No caso do adicional noturno, eu não tenho a hora já está compreendida no meu salário. Eu tenho apenas o próprio adicional. Aqui não se cogita da hora, porque eu trabalhei além das 22 horas, contudo, quando fui contratado, era essa a jornada. A não ser que eu faça hora extra em horário noturno. E aí eu vou fazer um sobre o outro. Nós vamos ver isso também. Contudo, por hora, eu só calculo o adicional noturno. Assim, se for usar um índice, eu tenho que usar... Qual que é o adicional noturno, pessoal? Isso, todo mundo falou aqui, bonitinho, em cor. Parece que eles combinaram. Acho que eles, antes de entrar aqui na sala, eles falaram, quando perguntar adicional noturno, todo mundo, hein? 20%. Mas se eu quero usar o índice, eu vou usar 0,20. 20 não é parte de um todo? Que todo? 20, 20% não é menos que 1 inteiro? É. A representação do índice é 0,2. Ou se quiserem usar percentual, vão usar os 20%. Um ou outro, não há nenhuma distorção, estará correto. Mas se for usar o índice, 0,2, porque aqui não tem a hora. Está claro? Bom, o que eu quero destacar, que vocês vão encontrar em qualquer situação. Fundo de garantia. O fundo de garantia do tempo de serviço, não se esqueçam, isso caiu em exame de ordem, né? Não é por tempo de serviço, é do tempo de serviço. Se vocês falarem que é por tempo de serviço, não digam que fizeram um curso comigo, tá bom? Fica claro assim. O fundo de garantia, que até hoje há quem chame de foguetes, né? Como o professor Cesarino Júnior afirmava lá na década de 70, o fundo de garantia corresponde a depósitos mensais numa conta vinculada, não é isso? Eu utilizo a remuneração como base e deposito em conta vinculada uma parte dessa remuneração. Qual que é a parte? 8%. 8%. Todo mês. Quando o trabalhador é demitido sem justa causa, ele tem direito a receber uma multa, que não é multa, hein? Pelo amor de Deus, né? Não sei porque a gente chama isso de multa. Não é multa, não é nenhuma combinação, é uma sobreindenização. Mas vamos para a palavra corrente. Uma multa de quanto? Qual o percentual? 40%. 40%. Ora, se eu for calcular o fundo de garantia desse trabalhador, na minha liquidação de sentença, eu tenho que fazer duas operações. A primeira, pego a remuneração como base de cálculo, remuneração. Não é isso? Aplico 8%, encontro X. Esse X eu vou multiplicar por 40% para encontrar a multa do fundo de garantia. X mais Y, eu encontro o fundo mensal mais a chamada multa que não é multa. Faço, portanto,
essas duas operações, 8% sobre uma base de cálculo e sobre o resultado 40%. Adiciono os dois, chego ao que ele tem direito de fundo de garantia na minha ação trabalhista, na liquidação de sentença. O que eu posso fazer para eliminar uma operação? 40% de 8%, quanto é? Os dedinhos são importantes, hein? 8, 16, 24, 32. 3,2. 3,2. 40% de 8 corresponde a 3,2%. Ou seja, a multa do fundo de garantia corresponde a 3,2% dos depósitos mensais. Se eu somar os dois, eu encontro 11,2%. Não é isso? Se eu utilizar 11,2%, eu elimino uma etapa. Elimino essa etapa aqui. Ó. Já vou direto no resultado final. Multa e o depósito principal. Não se iludam. Não se iludam. Eu vou aqui ser ousado. Diria que todos os peritos desse país utilizam 11,2. Estou sendo ousado, né? Porque não vi todas as liquidações de sentença no país. Nem quero ver, hein? Imagina, ia ficar a vida inteira vendo, né? Mas não tenho dúvida que todos os peritos utilizam esse critério, justamente para facilitar a elaboração de cálculos. Dúvidas? Não? Todo mundo acompanhou? Portanto, pessoal, 11,2, 1,5, 1,6 se estiver previsto lá na convenção coletiva. Aliás, devo lembrá-los que não se pode elaborar cálculos sem ter um instrumento coletivo em mãos, não é? Eu até vou adiante. Tenho visto muitos advogados moverem ação trabalhista sem nenhuma preocupação com o acordo ou a convenção coletiva de trabalho. E nós que estamos do outro lado, atuamos pela empresa, sabemos, olha só, ele está pedindo hora extra 50%, a convenção fala em 80%, fala em 100%, né? Fala em domingo a 100%, mais a dobra, e assim por diante. Né? Olha o que se joga pela janela de dinheiro com o não pensar em verificar na convenção coletiva se há algo mais favorável, que invariavelmente há, né? Ela existe para isso. Né? De modo que não abram mão da convenção coletiva de trabalho, tá bom? Não abram mão da convenção coletiva de trabalho. Isso é fundamental para bem advogar. Eu diria isso para vocês. Isso é fundamental para bem advogar, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Eu quero abordar um outro tema agora com vocês. Um tema também importantíssimo, fundamental para a nossa compreensão do tema, para a nossa compreensão do curso, que é o seguinte, justamente verificar com vocês a lógica física, a lógica matemática com a lógica jurídica. É isso que eu quero abordar com vocês. Lógica matemática e lógica jurídica. Vamos falar sobre isso. Que também vocês vão encontrar no dia a dia de vocês. Vamos lá. Primeira questão que eu proponho. Se eu trabalho mais de 4 horas e até 6 horas, eu tenho direito a um intervalo intraturno de 15 minutos. Se eu trabalho mais de 6 horas, eu tenho um intervalo de pelo menos 1 hora e não superior a 2 horas. É artigo 71 da CLT. Portanto, se eu trabalho mais de 6 horas, eu tenho direito a um intervalo de pelo menos 60 minutos. Eu vou colocar aqui, 1 hora. 1 hora. Bom, mas eu não usufruí essa hora inteira. Por alguma circunstância, eu cheguei mais cedo e bati meu ponto. Eu só usufruí 50 minutos do meu intervalo. E depois fui demitido, porque não é comum mover ação quando se está trabalhando, né? Embora
eu tenha sido vitimado por isso várias vezes, mas não interessa. Isso não é comum, né? Eu consultei um advogado e ele disse, deixa eu ver seu ponto eletrônico, que agora você tem o extrato, né? Você tem aí a comprovação. Ixi, olha só, você só fazia 50 minutos de intervalo, devia ser 1 hora. Não tinha acordo com o sindicato, não tinha homologação, entre aspas, pela Superintendência do Trabalho, não é? De modo que o advogado identificou, você faz jus à hora extra. Tinha 60 minutos. Mas doutor, não é elastecimento da jornada, não pode ser hora extra, porque ela não se prorrogou, a jornada não se prorrogou. Não é propriamente um elastecimento da jornada. Vamos ler o parágrafo 4º do artigo 71. Quando o intervalo para repouso e alimentação não for concedido, o empregador ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal. Olha só, o parágrafo 4º do 71 me garante o recebimento como se hora extra fosse. Ele, de certa forma, se aproximou ou fez uma equivalência com hora extra. Poxa, que bom, doutor. Quer dizer que eu tenho direito a receber? Vamos chamar de hora extra para ser didáticos. Hora extra tem. Poxa, quer dizer que eu vou receber todo dia 10 minutos de hora extra, né? Porque 50 eu cumpri, restaram 10. Parto da hora, 60 minutos. Subtraio o que eu usufruí, restam 10. Alguém discorda disso? É lógica matemática. Usufruí 50, tenho direito a 60, portanto, só faço jus à diferença. Essa é a lógica matemática. Mas a lógica jurídica não é essa. O TST veio, já simulou essa questão, dizer o seguinte, a falta de concessão integral do intervalo faz com que o trabalhador tenha direito, vou chamar de hora extra, a hora extra cheia, ou seja, ele não tem direito a 10 minutos, a diferença, ele tem direito à hora integral. Questão simulada, não paira mais discussão a esse respeito. O TST simulou essa questão, aliás, ela já vinha sendo tratada pela SBDI 1, né, dessa forma, e agora se afastou completamente. A minha opinião, discordo. Não posso admitir que isso seja a melhor interpretação da lei. Contudo, está simulado. Duvido que o STF vai encontrar aqui repercussão geral, o assunto se encerra no Tribunal Superior do Trabalho. Até que eles façam alguma revisão das súmulas, né? A última vez fizeram uma revisão de mais de 400 súmulas, imagina só. Nós dormimos pensando que quem torcia para o Corinthians era corintiano e acordamos pensando que quem torcia para o Corinthians era palmeirense, né? E essa semana, ou a semana que vem, o TST está se reunindo para novamente fazer a revisão de súmulas, o que traz uma insegurança jurídica enorme, né? Eu estou vendo aqui o meu livro que está já entregue para a 2ª edição, com um certo receio, porque tanta súmula revisar vai prejudicar o nosso dia a dia. Pois não. Essa regra se aplica aos 15 minutos? Essa regra se aplica também aos 15 minutos, da mesma forma, também aos 15 minutos. O que nós não encontramos é se eu devo ou não admitir aquele limite de tolerância. Isso, 5 minutos, né? Se ele deve ou não ser considerado. Na verdade, poderia até sustentar 10 minutos, porque a lei fala até 10 no final da jornada, né? Mas pelo menos 5. Ou seja, se eu só gozar 55 minutos, ingressaria nessa situação? Se eu considerar que é uma tolerância de 5, talvez não. Mas aqui a jurisprudência é silente, ou pelo menos ainda não consolidada. Tá bom? De todo modo, para os 15 minutos, com certeza eu vou aplicar a mesma regra. Se eu tiver 2 horas de intervalo, como é muito comum em hotéis, restaurantes, não é? 2 horas de intervalo, que a lei permite, no mínimo 1, no máximo 2. Se eu tiver 2 horas e usufruir só 1, tem direito às 2 horas, como se extras fossem. Né? Lamentavelmente. Bom, se é hora extra e o TST tem afirmado que é, o que ocorre? Isso aqui vai gerar reflexos. Isso vai gerar reflexos, que é o nosso próximo tema. Alguma pergunta mais sobre isso? Nosso próximo tema é justamente
estudar, a natureza das verbas trabalhistas. Esse é o nosso próximo tema. Bom, por que eu me ocupo do estudo das verbas trabalhistas? Por que eu me ocupo do estudo das verbas trabalhistas? Porque conforme for, eu terei um tratamento diferenciado para aquela verba trabalhista. Né? Conforme for, eu terei um tratamento diferenciado para aquela verba trabalhista. A súmula, pessoal, do intervalo é a número 307. Súmula do TST, número 307. Vamos lá. De modo que eu devo classificar as verbas trabalhistas de acordo com a sua natureza para saber qual vai ser o tratamento dispensado. Encontro assim, ou proponho a vocês a seguinte classificação. As verbas trabalhistas podem ter natureza de remuneração. O que é remuneração? Artigo 457 e artigo 458 da CLT. A CLT define o que seja remuneração. O comando desses dois dispositivos apontados é suficiente à compreensão. Remuneração é gênero. Há alguns vícios na aplicação desse critério. Vamos lá. Remuneração é gênero, do qual são espécies o salário e a paga indireta. Assim, remuneração é o gênero, do qual são espécies a paga direta, aquela que sai do próprio bolso do trabalhador, do empregador, e a paga indireta, aquela que sai do bolso de terceiros. Paga indireta. Alguém sabe me dar um exemplo do que seja paga indireta? As gorjetas. As gorjetas não são pagas pelo empregador. Elas são pagas pelo tomador do serviço, que se sentiu satisfeito, ou apenas por um costume, faz esse pagamento, retribui o trabalhador com o seu próprio dinheiro. Isso não passa pelo empregador necessariamente. E não sem razão é que muitos restaurantes colocam lá na notinha, 10% não cobrado. Não cobramos 10%. 10% pague diretamente ao garçom. Já viram isso? Por quê? Porque a intenção desse empresário é justamente não contabilizar esse ganho, né? Esse ganho do trabalhador, esse plus, esse valor, para não gerar encargos sociais. Porque gera. Gorjeta faz parte da remuneração, a remuneração é base de cálculo tanto do Fundo de Garantia, Lei 8.036, quanto da Contribuição Previdenciária, Lei 8.212. Se procura, então, uma via paralela para afastar essa incidência, tá bom? De modo que, vou frisar para vocês, remuneração significa tanto o salário, e aí os adicionais ingressam, quanto a paga indireta, gorjetas, gueltas e quebra de caixa. Tudo isso compõe a remuneração. Remuneração, ao final, é tudo aquilo que se recebe pelo serviço prestado. Lição de Amaury Mascaro Nascimento, que eu deixo registrado aqui no curso de Direito do Trabalho, editora Saraiva, esse grande e renomado autor, né? Nem preciso falar muito dele, tão festejado. Tudo aquilo recebido pelo serviço prestado. Se tiver um significado de contraprestação, de reconhecimento do serviço, será remuneração. E aquilo recebido para realizar o serviço, é remuneração? Bom, mensageiro, põe essa carta lá no correio. Doutor, preciso do passe do ônibus. Como vou? Não vou a pé, né? São 10 quilômetros. Toma o passe aí do ônibus. Toma uma quantia para fazer face às suas despesas no mês. Essa quantia será remuneração? Não, porque não acrescenta nada ao patrimônio desse trabalhador. Não é pelo serviço, é para tornar o serviço possível. É, portanto, podemos chamar de indenização.
É outra natureza. Indenizatória. Essa quantia paga para esse trabalhador é propriamente uma diária, tá bom? Mas chamamos habitualmente de ajuda de custo. É incorreto chamar de ajuda de custo, mas popularmente se chama, fica por isso mesmo. Não vou entrar nesse pormenor. Bom, remuneração, indenização. A indenização geralmente é uma paga única e não acrescenta nada ao patrimônio jurídico do trabalhador. Só pretende recompor uma eventual despesa, um eventual gasto, um eventual dano. E é por isso a natureza indenizatória. Indene, sem dano, tornar sem dano. Mas pode ter também uma natureza que não é nem remuneratória nem indenizatória. Pode ser cominatória. Ou seja, representa uma multa, uma penalidade, uma reprimenda, uma sanção. Ainda pode ser o que eu chamo de prestacional. Vocês poderiam também chamar assistencial, prestacional ou assistencial. Não é remuneração, não é indenização, não é cominação. O que é? É uma prestação. Uma prestação, é uma assistência oferecida ao trabalhador que, por sua natureza, também não vai gerar confusão com o salário. E por fim, pessoal, a NDA, a famosa NDA, nenhuma das respostas anteriores. Bom, vamos lá. Quem pode aqui na sala me dar um exemplo de remuneração? Se preferirem, no dia a dia nós usamos a expressão salarial, não é isso? Então vamos ser didáticos, tá bom? Quem pode me fornecer aqui na sala uma verba que tem a natureza salarial? Comissões. As comissões são o próprio salário, modo de pagamento, na verdade, né? Então, a comissão tem natureza salarial. O salário tem natureza salarial? O salário tem natureza salarial. Precisa só tomar cuidado, porque o nome emprestado nem sempre leva a natureza, né? Como é o caso aqui. E o 13º salário tem? Tem, né? 13º salário só pode ser salário. Mas se eu rescindir o contrato desse trabalhador antes de chegar o mês de dezembro, já que o 13º salário, nome original gratificação natalina, é pago em face das festas de final de ano. Se eu demitir antes de chegar o mês de dezembro, ele perde o direito ao 13º? Ele tem direito proporcional? Sério? E eu vou pagar quando isso para ele? Na rescisão? Eu pago a que título? 13º indenizado. Portanto, tudo aquilo que, de alguma forma, prenunciar um dano, ele muda de natureza, passa a ser uma indenização. Indenizado, já chegamos à segunda situação. O que mais tem natureza indenizatória? Se eu demitir o empregado antes de terminar o seu contrato de experiência, eu devo ele alguma indenização? Do 479 da CLT, ou seja, eu devo pagar 50% dos dias que faltam. É uma indenização. E se eu demitir no trintídio que antecede a database? Uma indenização adicional. É uma indenização. Por quê? Porque eu demiti obstando o direito dele de haver o reajuste salarial da categoria. Ele passa a ter direito a uma indenização adicional, originalmente prevista na Lei 6.708, né? E se eu demitir e falar para o meu advogado assim, doutor, você faz esses cursos, aí vem com um monte de minhoca na cabeça. Sabe de uma coisa? Eu não vou pagar nada para ele, ele que vai procurar os seus direitos. Não é isso? Ainda encontramos isso nos dias de hoje, né? Havia um tempo, pessoal, que não é o meu tempo, hein? Não é o meu tempo. Eu ouvi dizer isso. Sabe que uma das vantagens da aula é que os alunos trazem muita situação fática, né? E um aluno me trouxe isso aí. Que havia um tempo que as empresas demitiam e falava assim mesmo para o trabalhador, vai buscar seus direitos. Aí ia lá na justiça, fazia um acordo, beleza. Não incidia a contribuição previdenciária e nem havia nenhuma combinação. Hoje, se eu não pagar em até 10 dias, o que ocorre? Uma multa, né? Multa é uma indenização, não é isso?
Multa é uma indenização? Não. O que é uma multa? Ah, é uma cominação. É isso aí, ó. Chegamos à terceira categoria. A multa por mora. Tinha que pagar no primeiro dia útil ou em 10 dias, conforme a situação. Não paguei. Devo ao trabalhador uma multa por mora. Uma cominação ao empregador. Né? Uma cominação. O empregador paga salário família ou o INSS que paga? Sai do bolso do INSS. Mas quem faz operacionalmente essa? É o empregador, né? O empregador paga, operacionalmente, portanto, ele está, que nós chamamos, subrogado na obrigação da Previdência, ele paga e se ressarce na guia de recolhimento. Né? Esse salário família, como o nome indica, é salarial, não é isso? Salário família só pode ser salário, não é? Não? Quem convidou esse rapaz para fazer o curso aqui? Ele só me contraria. Por que prestacional? De onde você tirou isso? A obrigação não é do empregador. Olha só cada argumento que ele disse. Acabou de me falar que isso está contido na Lei 8.213 de 91 e é um benefício previdenciário decorrente de uma relação que esse trabalhador mantém com o Estado. Uma relação previdenciária. Ele contribui e faz jus aos benefícios, entre os quais o salário família, ainda que o empregador faça o pagamento. Foi isso que você me disse, pelo que eu entendi? Foi? Exatamente isso. É isso mesmo. Portanto, tem natureza prestacional o salário família. Salário família. E o salário maternidade? Ixi, aí já começa a complicar. E se eu demitir a empregada gestante e pagar esse tempo de estabilidade na rescisão? Deixa de ser salário, passa a ser indenização ou é prestacional? Aí já vem, né, as questões polêmicas e é o que eu falo para vocês. Vocês vão adotar o que for favorável ao seu cliente. E o julgador julga, é para isso que ele está lá. Ele vai dirimir o conflito de interesse. E nenhuma das respostas anteriores, eu posso colocar aqui para vocês a participação em lucros ou resultados. Porque é óbvio que ela tem natureza remuneratória, né? Ela decorre de metas atingidas pelo trabalhador, ele se esforça, ele tem um desempenho favorável para obter isso aí. Então ela tem natureza remuneratória. Contudo, por força do artigo 7º, num dos seus incisos da Constituição da República, se determina direito à participação sem integrar a remuneração. Eu costumo dizer, pessoal, isso é importante para deixar registrado. Eu costumo dizer que é a única imunidade trabalhista que encontramos. Porque contida na Constituição é uma imunidade. Embora rigorosamente tenha natureza salarial, o fato da Constituição impedir essa conotação lhe torna imune a essa incidência. Tá bom? Bom, pessoal, está aqui. Estudamos as verbas trabalhistas. Aí vocês vão fazer um acordo na Justiça do Trabalho, não vão fazer um acordo? E o juiz vai perguntar assim, doutor, o senhor vai discriminar as verbas? Que vocês vão falar, para quê? Não é isso? Não vai, doutor? Não, não vou. Para quê? Já fez acordo, está resolvido. Ah, tá bom, doutor, tudo bem. O senhor comprove os recolhimentos previdenciários, então, do que está pagando. Né? Ah, mas poderia ser diferente? Podia, né? Como? Se você discriminasse as verbas. Opa, excelência, me desculpe, eu não entendi que era isso. Vou discriminar as verbas. Estou pagando a título de comissão, a título de salário, a título de gratificação habitual, a título de prêmio mensal. Né? Joinha, doutor. O juiz vai dizer, joinha, o senhor também vai continuar tendo necessidade de comprovar as contribuições previdenciárias. Ah, e como eu não tenho necessidade, qual o caminho para não ter que fazer a contribuição? Eu vou atribuir a essa verba natureza indenizatória, cominatória, prestacional, ou vou tratar desse último aqui, como vale transporte, o programa de alimentação do trabalhador, famoso PAT, e assim por diante. Porque se eu deixar para essa aqui, não tem jeito, vai incidir contribuição previdenciária. Ah, quer dizer que a multa por mora, ela gera reflexos no 13º salário nas férias? A multa por mora gera reflexos no 13º? Nossa, eu sempre esqueço essa parte. Não devia ter falado isso, agora fiquei em dúvida. Vocês podem me ajudar? A multa por mora gera reflexo no 13º? Quando eu pago o 13º, eu tenho que calcular a multa por mora?
Ainda que eu pague na rescisão? Não, né? O pessoal dizendo aqui unânime também. Vocês ouviram aí? O coro? Fala, não. É isso aí. Por que não? Por que não, pessoal? Está na lei que não. Me apontem um dispositivo legal. Não está. Por que não? Porque a natureza é de combinação. Sendo uma combinação, não gera reflexos. Assim, indenizações, combinações, prestações assistenciais e nesse último campo também não vão gerar reflexos. Como regra, tá bom? Como regra, há exceções. Mas como regra, não geram reflexo. Se eu atribuir natureza salarial, se preferirem remuneratória, passa a gerar reflexos. Que reflexos são esses? Reflexos em descanso semanal remunerado, reflexos no 13º, reflexos em férias, e também a incidência das contribuições previdenciárias, também os depósitos do Fundo de Garantia, e aí uma regra não absoluta, o imposto de renda. Portanto, a base de cálculo da contribuição previdenciária é a remuneração. O que não for, não incide contribuição previdenciária. Qual é a lei? 8.212 de 91. A base de cálculo do fundo de garantia é a remuneração. O que não for remuneração, não incidirá fundo de garantia. Onde está isso? Na lei 8.036. E a base de cálculo do imposto de renda é tudo, porque o leão é fominha. Exceto aquilo que a lei dispuser em contrário. Nos termos da lei, 7.713. Fundo de garantia, né? Não dá para seguir uma regra de forma mais tranquila. De todo modo, o STJ tem prestigiado o entendimento de que, se for indenização, também não deve incidir o imposto de renda. Recentemente nós vimos isso em relação a férias, né? Todo mundo acompanhou. Até então as férias, mesmo indenizadas, tinham incidência de imposto de renda. O STJ veio e disse, não, de modo algum, a indenização não pode incidir. Né? E mais recentemente também com o adicional de férias e o abono pecuniário de férias. Alguma dúvida? Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando? Pessoal, por que eu estou tratando disso? Porque amanhã vocês vão ter a oportunidade de fazer esse estudo prévio, né? Amanhã já vem uma liquidação de sentença, assim, ó, de cara, com o professor Kleber. E não se esqueçam, vou fazer essa colocação para vocês. Amanhã não vou estar com vocês. Amanhã vai estar só o professor Kleber. Não se esqueçam que ele é um contador, é um perito contábil. Questões mais jurídicas nós vamos enfrentar depois de amanhã. Aí vou estar com o Kleber, os dois juntos. E no último dia também vou estar aqui para falar com vocês sobre a inicial, como a gente monta rapidamente, nenhum segredo. Como a gente monta a inicial e também para falar no último dia sobre os acordos trabalhistas, né? Que me parece oportuno para nós advogados. É um curso que mescla aí informações jurídicas e matemáticas. Posso continuar? Então vamos lá. Até aqui tudo bem? Bom, é a remuneração. Cheguei à conclusão que aquela verba tem natureza salarial. Tem natureza salarial. E daí? Para que eu estudo isso? Qual é o interesse de saber tudo isso aqui, pessoal? Qual é o interesse de saber tudo isso aqui? Vejam só, eu preciso saber disso para ajustar a folha de pagamentos, a incidência dos encargos, como eu disse, a realização de reflexos, também para compor os acordos judiciais, né? Tudo isso é importante. Cheguei à conclusão que é a remuneração. Se é remuneração, eu já disse para vocês que gera reflexos, não é isso? Assim, é oportuno estudar três fenômenos. Vamos estudar três fenômenos. O da integração, o da incorporação e o da supressão. Eu tenho um medo enorme de um dia escrever supressão com C cedilha. Vai de carona aí e acaba escrevendo com C cedilha. Imagina só, para
Quantas cidades? Eu acho que são mais de 100 cidades. Acaba com a minha carreira de professor. É verdade. É isso aí, pessoal. E integração, 3 fenômenos. A integração significa que aquela verba vai gerar reflexos, mas de forma precária, temporária. A incorporação significa que aquela verba vai gerar reflexos de forma definitiva. E a supressão é o fenômeno ao contrário. A supressão significa a possibilidade ou não de deixar de pagar aquela verba. Bom, primeira questão. Só vai repercutir, só terá essa repercussão o que tiver natureza salarial. Eliminei todas aquelas outras verbas que não contemplam essa natureza. Mas não basta ter natureza salarial. Além disso, essa verba deverá ser paga habitualmente, nos termos do artigo 457 da CLT. E o que é habitual, pessoal? O que é habitual? Nossa, que desafio, né? O que é habitual? Não tem um autor nesse país que se atreveu a falar sobre isso com muita propriedade. Fala en passant, mas não entra nesse assunto. De modo que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, resolveu por fim essa discussão. Habitual é aquilo recebido por pelo menos um ano. Súmula 291. Preciso receber por pelo menos um ano para ser habitual. A súmula 291 trata da supressão das horas extras e determina que as horas extras habituais, se suprimidas, darão ao trabalhador o direito a uma indenização, a indenização da súmula 291. Mas antes de saber se ele tem ou não direito a essa indenização, eu preciso saber se essas horas são ou não habituais. E a súmula fala, as horas recebidas durante pelo menos um ano não poderão ser suprimidas. Assim eu adoto como critério de habitualidade o recebimento por pelo menos um ano. Tá bom? Bom, vamos lá. Fiz horas extras durante um ano. Durante um ano. Mais de um ano. Um ano. Ela fala em pelo menos um ano. Então vamos lá, um ano. Mas eu trabalhei naquela empresa 20 anos. Eu trabalhei 19 anos sem fazer horas extras e fiz no último ano. Fiz um ano. 1/20. Fiz um ano desses 20 que eu trabalhei. Essas horas são habituais? São. Nos termos da súmula 291, pelo menos um ano eu fiz, são habituais. Vão gerar reflexos? Bom, se eu for demitido, eu terei o cálculo dessas horas no 13º indenizado, nas férias indenizadas? Sim. Tá bom, ótimo. Fui contratado numa outra empresa e trabalhei por 90 dias. Contrato de experiência, por prazo determinado, portanto. Fiz horas extras cada dia desse contrato. Fiz menos de um ano, porém todo o contrato. Essas horas extras são habituais? Se seguir rigorosamente a súmula 291, elas não são habituais, porque eu fiz menos de um ano. Mas se eu considerar, naquele meu outro emprego, eu fiz só 10% do tempo, esse aqui eu fiz 100% do tempo, ora, essa aqui é mais do que aquele. De modo que, pessoal, a regra da habitualidade contida na súmula 291 não é absoluta. Eu tenho uma certeza e uma dúvida. Uma certeza. Um mês só não é habitual. Uma dúvida. Quantos meses serão? Mais uma vez. Né? Advoga pelo reclamante vai sustentar que é habitual. Advoga pela reclamada vai dizer que não é habitual. Como eu posso sustentar que é habitual se eu não fiz por pelo menos um ano? Eu posso sustentar com argumentos jurídicos. Por exemplo, o trabalhador firmou um acordo de prorrogação, válido por um ano. Não importa se ele não fez o ano todo. O acordo de prorrogação é a vontade das partes em que se estabelece que ele, trabalhador, ficará sujeito a fazer a prorrogação da jornada. São habituais, não importa que ele não tenha feito durante todo o ano. Não é verdade? Tá bom? Esse é um critério jurídico que vocês podem adotar. Tá bom? Bom, a supressão é um fenômeno que nós vamos estudar por meio da súmula 291.
do TST. A incorporação e a integração são gêmeos. São irmãos siameses, vai? Mas com uma pequena diferença. A incorporação é definitiva, a integração é precária. A integração, ela ocorrerá se a verba for incondicionada. Porque se a verba for condicionada, eu admito a supressão. Pulo, ó. Pulo daqui e vou para cá. Se a verba for condicionada, eu admito a supressão. Que verba é de natureza condicionada? Vamos lá, vou fazer uma outra pergunta. Eu recebo adicional de insalubridade por 100 anos. Estou trabalhando 100 anos na empresa, 100 anos recebendo adicional de insalubridade. Mas a empresa resolveu fornecer EPIs. E esses equipamentos de proteção individual neutralizaram o agente agressivo. A empresa pode suprimir, pode deixar de pagar esse adicional de insalubridade? Pode. É uma verba condicionada. Ou seja, eu considero a integração até o momento em que a origem daquela verba já não se estabeleça. Uma verba condicionada. Uma verba incondicionada. Uma verba incondicionada é aquele prêmio ajustado mensalmente. Aquela gratificação habitual por costume, ou muitas vezes prevista em convenção coletiva, e assim por diante. O que for condicionado, admite-se supressão. 2 exemplos clássicos, 3, vai? O adicional de insalubridade, que eu coloquei agora, o adicional de periculosidade na mesma esteira, e o adicional noturno. O TST também decidiu. A transferência do horário noturno para horário diurno pode estar acompanhada da supressão do pagamento do adicional noturno, ainda que ele receba por mais de 1 ano. Mas enquanto eu pagar, enquanto o empregador pagar, vai gerar integração. Se for uma verba incondicionada e por qualquer razão deixar de existir o seu pagamento, vai gerar indenização, súmula 291, como é o caso das horas extras. Aquela famosa circunstância, a empresa está indo mal, vamos fazer o seguinte, 2 medidas drásticas, radicais, para sanear as finanças da empresa. Corta cafezinho e hora extra. Não é assim que fazem? Cortou hora extra? Recebia habitualmente? Opa, tem direito a uma indenização. Nos termos do 291. Ficou claro? Aí nós vamos estudar. Amanhã com Kleber. E no último dia comigo, nós vamos voltar a esse assunto para saber como eu faço o cálculo da supressão, como eu faço o cálculo das integrações. Tá bom? Nós vamos estudar. Eu só preciso antecipar, pessoal, para vocês, em relação à hora extra, viu? Preciso antecipar para vocês em relação à hora extra. Qual é o critério que eu utilizo para fazer essa integração? Bom, eu não mencionei, mas tudo isso que eu falei para vocês consta da apostila, não é? Alguns de vocês aí acompanharam. Página 3 fala sobre natureza das verbas. Aí nós estudamos algumas verbas aqui, adicional de insalubridade, 13º. Vamos voltar no último dia a falar sobre isso. Na página 19, vocês têm uma tábua de verbas rescisórias. Na página 20, pessoal, saiu aqui, na página 20, a folha de pagamento mais desatualizada, viu? Desatualizada. Eu me equivoquei e não atualizei. É essa página 20 que eu vou deixar no meu site para vocês pegarem os valores atualizados, tá bom? Essa página 20, 21 e 22 que precisa de atualização. Vou deixar no site e vocês adotam a atualização. Mas voltando à hora extra, para terminar o dia de hoje, como eu faço a integração das horas extras habituais? Vamos lá. Eu faço pela média física, sempre pela média física, página 16. Sempre pela média física, nunca pela média de valor. O que significa isso?
eu recebi no ano horas extras. Vou fazer o reflexo no 13º salário em dezembro? Vou. Então vou pegar. Quanto eu recebi de horas extras? 10, mais 15, mais 20 e divido por 12. É esse o critério? Não. Porque aí você está fazendo uma média de valor. A hora extra requer uma média física. O que eu vou pegar? Eu vou pegar, vocês podem usar o exemplo da página 17. Eu vou pegar a quantidade de horas que se fez mês a mês. Como o nosso exemplo aqui. Junho 10, maio 15, abril 5, março 20 e assim por diante. Quantas horas extras eu fiz ao final de um ano? 120 horas. Ora, faço uma média aritmética simples. Total das horas dividido pelo número de horas correspondentes. 120 é o total, divido por 12. 12 não foram os meses que eu peguei para fazer a média? 12. Divido por 12. Tenho uma média de 10 horas mês. 10 horas em quantidade. Mas eu não pago quantidade, eu pago dinheiro, grana, em real. Então vamos fazer a composição do valor monetário. Imaginamos, salário de R$3.000, divido por 220, acho 13,63. O que é 13,63? É o salário hora. Eu recebo por hora de trabalho R$13,63. Multiplico por 1,5, já vimos, né? A hora mais o adicional. Acho o salário hora extra. Cada hora extra eu recebo 20,45. Qual é a média que eu encontrei? 10. Multiplico por 10. A média em valor é de R$ 204,50. Se eventualmente eu tenho 9 meses que eu fiz essas horas extras, multiplico por 9 e acho o valor final. Ficou claro? Esse 9 aqui não caiu bem. Né? Não caiu bem, porque eu não disse qual é a origem do cálculo. Esse 9 aqui é do nosso exemplo de indenização da hora extra. Minha operação para aí na multiplicação por 10, na média. Em média eu recebi R$ 204,50 de hora extra. E é isso que eu vou utilizar para todo o cálculo na liquidação de sentença. Bom, quais são os períodos que eu uso? Aí volto à página 16. Para calcular a integração em aviso prévio indenizado, sempre os 12 últimos meses. Para o 13º, o ano civil. Férias, o período aquisitivo. Olha só, não são os 12 últimos, período aquisitivo. Média física, multiplico pelo salário hora da data que eu estou pagando essas férias. Nas férias gozadas, na rescisão, não importa. Sempre pelo último valor. Indenização adicional, 12 últimos meses. Indenização por rescisão antecipada, período contratual até, no máximo, 12 meses. Por tempo de serviço, 12 últimos meses. Multa por mora, 12 últimos meses. E o descanso semanal? Pela Lei 605, o critério seria 1/6. Né? Descanso não é um dia na semana? A semana não tem 7 dias? Quanto vale um dia na semana? 1/6. Mas a jurisprudência consagrou essa fórmula que vocês têm aí. Não adianta fazer em contrário. É essa fórmula que predomina. Total das horas extras divididas pelos dias úteis e multiplicadas pelos descansos no mês. Que descansos? Domingos e feriados. Inclusive municipais. E o salário maternidade? Como eu integro essas horas no salário maternidade? Os 12 últimos meses. Como o salário maternidade é pago dia a dia e reembolsado na guia da Previdência Social, igual o salário família, né? Eu vou dividir por 30 e acho um dia. E multiplico pelos dias de licença a cada mês. Né? Que ela vai ficar de licença 120 dias. Nem sempre mês cheio, inclusive, né? É esse critério que eu uso. Todo mundo entendeu? Ótimo. Alguma pergunta? Eloy, alguma pergunta dos nossos queridos amigos no sistema telepresencial? Põe para mim na tela, Eloy, por favor, se tiver. Eu quero saber de vocês o seguinte. Estão abastecidos para amanhã? Encheram o tanque? Estão com combustível toda? Não colocaram álcool não, né? Que é a maior fria colocar álcool agora. Ainda mais no frio, é fria mesmo, né? Se sentem um pouco mais municiados para amanhã, porque amanhã ele já vem com cálculo, tá certo?
vocês têm a exata compreensão de como eu chego no salário hora, né? Salário mês dividido pela jornada. Jornada de 220 dividido por 220. Jornada de 180 dividido por 180. Acho o salário hora. Vou incorporar esse salário hora, o adicional que o cálculo exigir. Amanhã ele vai falar basicamente de horas extras. Como, por exemplo, a hora extra. Incorporo 50%, adicional noturno 20% e assim por diante. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Não? Aqui presente, então não. Né? Eu vou pedir para vocês a gentileza de permanecerem mais um minutinho, tá bom? Para a gente finalizar o nosso evento com as perguntas aqui dos nossos internautas. Bom, a primeira pergunta não é uma pergunta, mas é muito simpático. Um forte abraço aos amigos de Guaratinguetá. Adoro Guaratinguetá. Faz tempo que não vou para aí. Me convidem aí, vou dar uma palestra aí pela Ordem dos Advogados. É isso aí. Vamos lá. De Caxias do Sul, um forte abraço, Caxias do Sul, adoro o Grená. Como é realizado o cálculo das horas extras para o empregado comissionado que recebe salário fixo mais comissão? Bom, aí exigem 2 cálculos, né? 2 critérios. Aliás, eu precisaria fazer essa representação. Vai exigir da nossa parte um estudo mais aprofundado. Mas havia no passado a dúvida. Se o comissionista trabalha e recebe comissões por esse trabalho, ele já tem essa hora extra remunerada. Né? Essa é uma lógica que se admitiu. Mas o TST derrubou essa lógica. O TST considera que não. O TST admite o seguinte, é a súmula 340, pessoal. Admite o seguinte, ele tem direito tanto à hora extra da parte fixa como da comissão. Só que na parte fixa eu vou calcular a hora mais o adicional. Na comissão eu vou calcular o quê? Só o adicional. A hora é a própria comissão que ele recebeu por trabalho. Tá? Então, seria essa a minha resposta para oferecer para vocês. Depois, se houver possibilidade, no último dia eu retomo o assunto para fazer uma ilustração de como se faz esse cálculo. Mas o critério é esse. No caso do comissionista, só o adicional. Vamos lá. E o cálculo do fundo de garantia sobre as rescisórias? Por exemplo, na inicial, quando dos pedidos, devo aplicar o índice do fundo de garantia sobre as verbas rescisórias? Sim, se houver. Não é? A maior parte das verbas rescisórias são pagas a título de indenização. Mas há verbas que exigem o fundo de garantia. Uma, inclusive, indenizatória. Sabem qual? O aviso prévio indenizado. O aviso prévio indenizado, por força também de uma súmula do TST, ele exige a incidência do fundo de garantia. Né? Assim, eu vou calcular o fundo de garantia sobre algumas verbas na rescisão, até mesmo de natureza indenizatória, como é o caso do aviso prévio indenizado. É o Flávio de Araújo, lá de Araguaína, Tocantins. Um forte abraço aos amigos do Tocantins. Tá bom? Quem mais? O caso do salário família. Ao final do mês, os adiantamentos superam o valor do seu salário. Posso descontar esses adiantamentos e zerar o recibo? Ou devo deixar para descontar esses adiantamentos no próximo mês e pagar esse salário família? Não sei de quem foi a pergunta, mas o salário família não se confunde com adiantamentos, já que eu não desconto nada dele. É um valor positivo. É uma prestação previdenciária. Portanto, rigorosamente, eu não posso fazer descontos sobre o salário família. Eu terei aí uma apropriação indébita. O meu modo de entender, tá bom? Admito o pensamento em contrário. Mas eu penso que sobre o salário família não pode recair desconto. É apenas uma obrigação do INSS repassada ao empregador. O empregador está subrogado nessa obrigação. Não é crédito do empregador, não pode incidir desconto sobre o salário família. O terço constitucional de férias, qual a natureza? O Eric, lá de Franca, um forte abraço aos amigos de Franca. O terço constitucional é um acessório, portanto, a máxima civilista, né? O acessório segue a sorte do principal. Se o principal tiver natureza salarial, vou chamar salarial, o adicional também vai ter. Quando ele tem natureza salarial principal, ou seja, as férias? Quando eu pago na vigência do contrato, quando há gozo de férias. E na rescisão, passa a ter natureza indenizatória. O adicional segue o mesmo tratamento. Se durante as férias, gozo, tem natureza salarial. Se na rescisão, tem natureza indenizatória. Por hora, meu agradecimento a todos pela atenção dispensada e o prestígio a esse humilde professor. Vão com Deus. A todos os amigos do telepresencial, tenham uma excelente semana.